reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Você já ouviu falar sobre o GCEL? Sabia que pode ter um pertinho da sua casa? Mas talvez você esteja pensando, o que é um GCEL? GCEL significa Grupo de Comunhão, Evangelização e Unidade. É um grupo pequeno formado de 5 a 10 pessoas. E eles participam e caminham juntos lado a lado no seu dia a dia. No GCEL, os membros cuidam e se preocupam um dos outros, tornando real a vontade de Deus para a vida da igreja. Há uma explosão de amor no GCEL. O ferido é tratado, o fraco é fortalecido e todos são direcionados à plena vontade do Senhor. Somos aperfeiçoados em nossa vida diária, baseando-a nos ensinos bíblicos de Cristo. Também encontramos amadurecimento espiritual através do ensino bíblico da Palavra de Deus. O GCEL é um ambiente facilitador para apresentar Jesus às pessoas que desejam conhecê-lo. E também um ambiente de serviço, onde você pode colocar os seus dons e talentos à disposição do Senhor e do próximo. Cada GCEL possui um líder que vai desenvolver outro líder. Isso ajudará a formar novos grupos, pois sempre deve existir espaço para pessoas novas. E com o aumento de número de participantes, o GCEL deixa de ser pequeno e multiplica-se, assim que possível, dando origem a novos grupos, novas casas e novos líderes que acolhem os que chegam. Todos os GCELs se reúnem uma vez por semana na igreja para uma grande celebração semanal e um culto de louvor e ação de graça e muita unção de Deus. Em cada parte da cidade, você vai encontrar um GCEL que é a sua cara, seja você criança, jovem, adolescente, adulto e a melhor idade. Nossa igreja tem a missão de amar as pessoas e alcançá-las para Cristo. Participe dessa experiência de rua em rua, de casa em casa. Vem para o GCEL, tem um perto de você. Deus te abençoe.
esses vídeos eu passei para vocês terem uma ideia, né, de como que as igrejas wesleyanas por aí têm feito. É tudo gravações de YouTube e Igreja Metodista Wesleyana. Esses 3 vídeos que eu passei em lugares diferentes, pastores, mas tudo IMW. Acabei de passar aqui pastor, uns 3 vídeos feitos por outras igrejas wesleyanas, irmãos, explicando a questão do GECEL. Então é muito importante. Depois eu vou colocar no grupo, no nosso grupo, tudo que eu for colocando aqui, eu vou estar passando depois para o grupo. Isso é muito importante. É muito importante a gente estar passando para o grupo. Queridos, eu quero dizer aqui o seguinte para vocês. A gente não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O pastor não faz nada sozinho. Sempre costumo a falar isso. Então, até mesmo os acontecidos, aquilo que eu relato, nosso trabalho feito na Amazônia, primeira dependência veio de Deus, e segunda, a gente achou disponibilidade, força de vontade, o querer dos irmãos no local onde a gente passou para que acontecesse isso. Então, nada acontece se de fato a gente não se prontificar e arregaçar as mangas e ir para frente. Então, se depender somente do pastor Josilei, se depender somente de uma pessoa, não acontece nada, porque trabalhamos em conjunto. A igreja somos nós. Então, isso é muito importante. Eu tenho sempre o pensamento seguinte, que para isso de fato acontecer, a gente precisa ter sangue nos olhos, por alma. Sangue nos olhos por alma, por querer discipular. Isso é muito importante, estar envolvido em tudo o que diz respeito com o GECEL. Alinhamento, eu estou lá. Aula de liderança, eu estou lá. Tudo que está voltado para o GECEL é a gente buscar se alimentar e viver. Então, dessa forma, todo o projeto, se tiver todo ano tem duas conferências de GECEL. Quando tem conferência de GECEL, você coloca o meu nome. Isso é muito importante, porque é onde você é alimentado. Aonde eu sou alimentado, a pessoa é alimentada, é renovada, troca experiência. Então, os alinhamentos, as reuniões, o projeto, para dar certo, precisa a pessoa querer, respirar. Somente no dia da reunião, somente no dia que vai fazer lá o GECEL, na quinta-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, não. Eu tenho que viver, como o irmão falou da outra aula, viver, respirar, focar o grupo para querer alimentar, discipular, que é o que Jesus mandou a gente fazer. Jesus disse o seguinte, e fazer discípulo. Então, fazer discípulo é a grande responsabilidade da igreja. Mas isso não é maior do que fazer discípulo. Mas isso, pastor, não é maior do que fazer discípulo. Mas aquilo outro, mas esse aqui, é interessante. Não é maior do que fazer discípulo. Fazer discípulo é a ordem de Jesus. Ide e fazer discípulo. E a gente sabe que discípulo, não é simplesmente a pessoa dizer, eu aceitei a Jesus. Você fez discípulo quando a pessoa aceitou Jesus com você? A pessoa somente se converteu. A pessoa se converteu. Fazer discípulo é aquilo que Jesus fez com os discípulos. É andar, é partilhar, é ensinar, é participar, é abraçar, é estar junto, por um tempo, por um momento, até porque Jesus foi essa a estratégia que Jesus colocou. Ele esteve junto, sabendo que ele já ia partir, então ele preparou aquele grupo, começando em 3, depois em 12, preparando aquele grupo, formando, sabendo que não ia estar mais aqui,
mas formando os discípulos. Então fazer discípulo é muito mais profundo, é a nossa responsabilidade maior. Então, se a gente achar que é mais um ministério, a gente não entendeu a proposta. É mais uma programação, o GECEL. Não. O GECEL, a pessoa vive uma vida de ano, 2 anos, 3 anos, enfim, ela vive fazendo, porque GECEL é formar líderes, é formar discípulos. Olha a importância que tem, porque discípulo forma discípulo. Você formou aquele discípulo, depois ele vai formar outro discípulo. E esses discípulos são tudo enraizados, não são pessoas meramente que se converteram e que depois vai abandonar a fé. Quando se fala em formar discípulo, requer tempo. Então vamos lá. Eu já fico assim, pensando, em novembro, quando a gente começar a colocar aqui pelo menos aí seus 5 GECELs aqui na cidade, em Armação de Búzios, e ver o resultado de tudo que vai estar acontecendo, nos bairros, nas ruas, nas casas, e a gente está fazendo aqui, a gente vai poder fazer aqui reuniões, fazer eventos, até mesmo, por que não dizer, uma vigília programada pelos GECELs, uma vigília programada pela direção do GECEL até meia-noite, até 1h, enfim, quando tudo chegando ao seu lugar determinado, a gente vai caminhando. Então, as programações, os eventos serem programados e feitos pelos líderes, pelo supervisor, pelos líderes, por toda a direção do GECEL. Eu já fico assim, pelos olhos da fé, assim, analisando e vendo que na prática isso gera um ânimo, na prática isso há uma renovação, e os resultados, na verdade, se tornam os maiores incentivadores, os resultados disso tudo. Então é muito importante, quando a gente começar aí, a gente vai poder usufruir dos efeitos do GECEL. Depois, como eu falei aqui, botei aqui até isso aqui é 5 observações. Eu botei aqui um exemplo. Se você, na sua individualidade, ou se a gente grudar numa pessoa um ano, e ficar evangelizando, a gente colocar no nosso coração e com a bênção de Deus, e a gente estiver discipulando ali 1 ano, e aquela pessoa se converter e ela se batizar, você conseguir levar aquela pessoa ao batismo, é um efeito maravilhoso, durante 1 ano. Olha só, estou falando de uma pessoa. Agora, em média, a gente não vai botar, como a gente viu esse vídeo aqui, o GECEL está entre 7 a 15 pessoas. Daí para lá ele se multiplica, Então, se uma pessoa ela busca e ela consegue levar uma pessoa a 1 ano, então a gente não bota nem 7 nem 15, bota 10 pessoas de um GECEL só, vão levar 10 pessoas à conversão, ao batismo no final do ano. Um GECEL, porque cada um vai se comprometer com um. Vamos supor que o efeito disso seja 50%. Não conseguimos, a metade conseguiu alcançar e consolidar e discipular e levar a pessoa realmente a Cristo e se batizar. Tá bom, então de 10 não será 10, será 5 pessoas. 5 pessoas, o GECEL, um GECEL conseguiu levar a Cristo, um GECEL no ano, 5 pessoas. Fora, tem um efeito, porque essas pessoas que esse GECEL levou a Cristo, essas pessoas também, a pessoa só dá aquilo que ela recebe. Essas pessoas automaticamente elas já vão estar falando do amor de Deus e evangelizando e chamando outras pessoas e a sua própria família para participar. Então é um efeito, como diz, é um efeito cascata, é um efeito dominó. Ao mesmo tempo que você está evangelizando aquela pessoa,
e ela já se sente agarrada pela palavra e convertida a Cristo, mesmo antes de ser batizada, ela já está fazendo aquilo que foi feito com ela, com a sua família, com o seu amigo. É por isso que há um crescimento exponencial, porque você faz em uma pessoa e a outra já está transmitindo para outra. Então, se a gente tiver um crescimento de 50% do GECEL, eu coloquei aqui em 10 pessoas. Um GECEL daria 10 pessoas, 50 daria 5 GECEL daria 50 pessoas, né? Por essa matemática que a gente fez aqui, por essa matemática, um ano para cada uma pessoa ganhar uma pessoa a Cristo, levar uma pessoa a Cristo e se batizar. Mas se o efeito for a 50% pela metade, né? O que seria 10 pessoas não seriam 5 pessoas. Então, um GECEL levaria 5 pessoas por ano a Cristo, fora o efeito que eu acabei de falar aqui. Vou aqui repetir, fora o efeito o movimento que estaria fazendo, e aquelas pessoas estariam já aplicando e evangelizando outra, porque ela é preparada para isso. Ela é preparada para isso. Então, um GECEL, 5, 10, 15, 20, 25. No final de um ano, no mínimo, somente os GECELs, vou repetir, somente os GECELs teria levado, se for contar só com aquele efeito daquela pessoa que foi convertido, que não é só isso, aqueles 5 GECELs levaram 25 pessoas a Cristo. 5 GECELs. Se for 10, a gente vai começar com 5. Isso se forem 10 GECELs, seriam 100 pessoas a Cristo no final do ano. E se o efeito for 50%, se o efeito for só a metade produziu, só a metade, conseguiu só atingir a metade. Um GECEL, o GECEL não conseguiu atingir 100%, atingiu só 50%, então levou 50 pessoas a Cristo. Barulhei? Vou te dar a palavra, já deu. Então levaram. Isso é o relógio, gente, no vídeo, ó. Não é a gente aqui não, tá? Isso é o relógio aqui. Não vai parar não? Olha só. Então, acho que parou, deu 8 horas, né? Então, veja bem, esqueci de você não. Então, o normal, esse cálculo matemático, a gente não fez nem com 7 nem com 15. A gente fez com 10. Se cada um levar um a Cristo, no final do ano levaria 10. E se cada um GECEL estiver levando 10, de 10 GECEL, estaria levando 100 pessoas a Cristo. Mas vamos dizer que todos os GECEL não atingiram a sua máxima, né, condição, atingiu só 50. Então só os GECEL, somente, não é os departamentos, não é os ministérios, não é as pessoas que se converterão na igreja, somente os GECEL estaria levando, no mínimo, pela metade, 50%, estaria levando 50 pessoas. 50, no final, teria 50 pessoas para ser batizado pelos GECELs da igreja, da nossa igreja. Então, só para a gente ter uma ideia dessa matemática. Presbítero. Não, só comentar, reforçar um pouquinho do que o senhor está falando, que é a questão de que o GECEL, assim, a gente é uma igreja grande aqui, então por ano a gente recebe em torno dessa quantidade assim, de visitantes que aceitam Jesus e que vão ali, então a gente tem mais ou menos essa média aí de pessoas que aceitam Jesus depois de uma pregação, por exemplo, no culto. Mas essas 25 pessoas que você vai levar com o GECEL, que você leva a Cristo com o GECEL, ao pelo GECEL, sim, elas chegam mais sólidas, né? A sua construção, ou a construção da conversão dela, ela é mais sólida do que a pessoa que ouve a palavra somente um tempo, uma vez, e que às vezes se emociona, por exemplo, porque está passando por muito problema, e chega na igreja, ouve uma palavra de fortalecimento, o ambiente é diferente, né? Aquela coisa toda, ela se emociona, vai até a frente, mas quando é pelo GECEL, quando é por esse tipo de trabalho, eu estou falando porque eu me converti num trabalho de culto doméstico, que aconteceu na casa do irmão de Jurema, se não me engano. Né?
E aí, assim, eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei, meu pai parou de fumar, e minha mãe também parou de fumar, a gente começou a ir na igreja, a gente começou a ir na igreja, eu tinha 8 para 9 anos de idade. Então, assim, a ida nesse tipo de trabalho, quando essa pessoa chega a vir na igreja, ela já está com convicta. Não é uma coisa emocional que às vezes acontece que a gente vê na igreja. O cara vem, aceita Jesus, hoje você até entra em contato, mas não consegue que ela volte depois. Ou seja, é uma construção efetiva. Sim, sim. Então, como tu tem martelado bastante na questão de ser um discipulado, né? Então, assim, a construção do GCL, ela passa por uma conversão efetiva. Né? Então, essa pessoa que vai chegar a ser batizada, ela não está lá na emoção, ela está vivendo isso diariamente, semanalmente. Né? E é muito bem colocado isso daí. Muito importante o quebra-gelo no momento do GCL, que é uma das primeiras coisas que acontece na reunião do GCL, né, é o quebra-gelo. E o quebra-gelo não é esse cara dando karatê aqui no gelo, né? Mas eu vou estar passando aqui para vocês. Espera aí, eu tiro daqui. Aqui. Dá um auxílio aqui, Dani. Tá vendo? Computador. Oi? Computador. Aí mesmo. Computador. Espera carregar um pouquinho. Está carregando. Então, o quebra-gelo é muito importante porque descontrai o pessoal, a pessoa que está no formalismo, que está na técnica, que está muito na... Qual mais? Lá embaixo, USB. SD, USB. Aqui? Isso. Aqui? Primeira parte. Aqui. O último. Aqui. Perfeito. Preste atenção nisso aqui. O efeito do quebra-gelo e a diferença da dinâmica para o quebra-gelo. A diferença de dinâmica e quebra-gelo. Oi! Vamos falar hoje sobre um assunto, na realidade são 2 assuntos que muita gente ainda faz confusão. Sobre quebra-gelo e dinâmica. Será se é a mesma coisa? Então eu vou conversar com você sobre isso logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Rúbia Betânia, seja bem-vindo no meu canal e hoje é diferente esse vídeo aqui, porque eu vou conversar com você para mostrar para você, esclarecer para você a diferença entre quebra-gelo e dinâmica. Por quê? Porque eu tenho observado que muitas pessoas estão assumindo lideranças, estão indo para frente de um grupo, de uma classe e não sabem essa diferença e acabam fazendo confusão, né? Mas são 2 estratégias muito boas para o aprendizado. Então vamos começar falando sobre o quebra-gelo. O quebra-gelo que eu me refiro aqui não é esse aqui, ó. Um barco, né, que é usado em regiões gélidas para literalmente quebrar gelo, para abrir caminhos para outras embarcações. Não é sobre esse quebra-gelo que eu vou falar com vocês, não. O quebra-gelo que eu estou me referindo aqui é uma estratégia que faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas, desarmadas, menos tímidas para poder iniciar a tua aula. E usando o quebra-gelo no iniciozinho da aula, você vai atrair a atenção de todos para você, porque vai aguçar neles a curiosidade. Eles vão começar a querer falar, a querer responder aquilo que você pergunta. Porque o quebra-gelo é o início onde você vai começar a tua aula com uma simples pergunta que vai quebrar aquele silêncio de início no momento em que todos estão ali observando sobre o que vai acontecer, algumas pessoas estão tímidas. E ao mesmo tempo, a tua aula vai ser direcionada para o que realmente precisa ser aprendido e entendido pelas pessoas ali presentes. Por exemplo, se você trabalha com grupos de igreja, o objetivo óbvio é ensinar as preciosas lições da Bíblia.
Por exemplo, se o assunto a ser dado é algo do tipo sobre os desafios da vida, você já pode iniciar a tua aula fazendo a seguinte pergunta: será se alguém aqui já andou de montanha-russa? Aí você abre espaço e deixa as pessoas se expressarem. Muitos vão dizer que já andaram, gostaram, outros vão dizer que nunca andaram porque tem medo. E aí você vai começar a desenvolver a tua aula, colocando as pessoas para o lado do desafio, que é um desafio para muitas pessoas que têm medo de poder entrar na montanha-russa, porque tem aqueles obstáculos todos. Então você, professor, precisa ter muita criatividade. Você precisa trabalhar com ideias para que a sua aula, desde o começo, seja uma aula atrativa. E eles já vão começar a ter esse interesse pela sua lição desde o início da aula, desde o quebra-gelo. Tá, Rúbia, mas só pode ser pergunta no quebra-gelo? Não. Você pode começar a sua aula contando, por exemplo, um assunto do momento, trazendo à tona um assunto do momento que você viu na internet, que está dando na televisão. Pode até começar com uma canção bem animada, fazendo com que eles façam gestos, com que eles se mexam. Agora, a dinâmica, ela é bem diferente. Porque a dinâmica é um estímulo muito eficaz para uma lição que precisa ser entendida, fixada, aprendida e colocada em prática no dia a dia. E para quem pensa que o uso de dinâmicas é algo assim de 5 anos, 10 anos para cá, está muito enganado. Porque o próprio Cristo Jesus, quando esteve aqui na Terra, usava essa estratégia das dinâmicas em muitas vezes. Por exemplo, vou contar para vocês um exemplo só, que está lá em Mateus, capítulo 18, quando os discípulos estavam divergindo entre si para saber quem era o melhor ou o maior no reino dos céus. E Jesus precisava ensinar a lição da humildade. O que Jesus fez? Tinha alguma criança ali por perto, Jesus pegou aquela criança, colocou no meio deles e falou a seguinte palavra: se vocês não se converterem e não vos tornardes como essa criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E observe só que o texto fala como uma criança e não uma criança. É bem diferente. E aí os discípulos puderam entender, compreender, porque uma criança, ela é verdadeira. Uma criança, ela se entrega por inteiro. Uma criança, ela tem plena confiança no pai. Então as dinâmicas foram introduzidas como uma parte primordial que ajuda muito na aprendizagem. Então as dinâmicas são uma espécie de brincadeiras educacionais previamente organizadas que têm tudo a ver com a lição que precisa ser aprendida. A dinâmica pode ser dada antes da lição ou depois da lição. Aqui no meu canal tem alguns vídeos nos quais eu ensino como se organizar um chá de mulheres. E uma das coisas que eu oriento é para que as dinâmicas sejam feitas antes da palestra, porque as dinâmicas vão preparar as pessoas para receberem aquela palestra, que deve ser sobre um tema no qual já foi observado pelo líder das mulheres que elas ali têm um problema muito sério que precisa ser resolvido, que precisam de orientação para resolver aquilo ali. Como, por exemplo, se foi detectado que as mulheres daquela igreja, daquela comunidade, estão com problema de baixa autoestima, uma dinâmica sobre isso que tem aqui no canal é a dinâmica do espelho, ou então a dinâmica para quem você tira o chapéu, que eu vou colocar os links dessas dinâmicas aqui embaixo para depois você dar uma olhada. Se o problema detectado ali foi problema de as pessoas não saberem se servem a Deus ou se não servem a Deus, estão com indecisão na vida espiritual, temos a dinâmica Deus ou mundo. Se foi detectado que o problema é falsidade no meio das pessoas, temos a dinâmica da máscara e assim por diante. Um outro detalhe importante a ser colocado aqui é que nem todas as dinâmicas precisam ser feitas por todas as pessoas ali presentes. Porque tem dinâmicas que são feitas por uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e as outras pessoas ficam observando. E também tem dinâmicas que são feitas uma única vez. Aliás, a grande maioria das dinâmicas são feitas uma única vez, porque se elas forem feitas repetidas vezes,
ninguém mais vai ter interesse por aquela aula, porque as pessoas já sabem do que se trata, já sabem como termina aquela dinâmica. Agora, também existem dinâmicas que podem sim ser feitas várias vezes, dependendo do assunto em sala de aula, que são chamadas, essas dinâmicas, de dinâmicas coringas, que eu vou colocar até uma que está aqui no meu canal, aqui no link da descrição desse vídeo aqui embaixo. Para você que trabalha com idosos, você tem que ter o discernimento em escolher uma dinâmica nas quais os idosos não vão correr o risco de se machucarem. Por quê? Porque eles não têm mais a rapidez, a ligeireza da juventude. Então eles são um pouco mais lentos. Então você precisa escolher dinâmicas mais tranquilas para a terceira idade. E para você que trabalha com menores infratores, nos presídios masculinos e femininos, que tem muita gente aqui no meu canal que pega as dinâmicas aqui para trabalharem com essas pessoas, você precisa também ter o discernimento de escolher dinâmicas que não vão se tornarem rixas entre eles na hora ou então depois quando a aula acabar. Dinâmicas também são usadas em palestras de coach, em processos seletivos para preenchimento de vagas, podem ser usadas em festas de aniversário, em reuniões de amigos, em palestras motivacionais, enfim, elas são ótimas para ajudar no aprendizado e também com uma forma muito legal e saudável de brincadeira. Ok, então vamos recapitular a nossa lição aqui. O quebra-gelo serve para atrair a atenção para o professor, tirando aquela timidez, tirando aquela tensão que pode haver em alguém ali presente. É o início da sua aula que vai dar um norte para a lição que você pretende dar em classe. E as dinâmicas servem para abrir a porta para uma lição muito interessante que você pretende dar, que vai ser uma forma eficaz de fixação para o aprendizado e posteriormente aplicação no dia a dia. Bom, espero ter ajudado você aí a fazer a diferença entre uma coisa e outra. Se ficou tudo esclarecido, tudo joinha, aproveita, deixa o like aqui para ajudar o nosso canal, compartilha esse vídeo com as outras pessoas que também são líderes, professores, coordenadores, pessoas que trabalham de forma voluntária, assim como você. Então fica para você o meu abraço fraternal e até o próximo vídeo. Aqui, e voltar para lá. Daniele, me ajuda aqui. Meu computador. O que mais? Área de trabalho. Aí. Aí. Aí, pastor, aí voltando à pergunta do pastor. Sim. Aí a dinâmica tem a ver com o tema? A dinâmica? Não, a dinâmica, aí sim, a dinâmica, dependendo do cronograma e de como que foi feita, porque tem reunião que bota, por exemplo, a oração antes do louvor, ou outros GECEL botam o louvor antes da oração, enfim, isso não existe um praxe, você tem que ser assim, a oração tem que ser antes do louvor. O que é interessante e importante a gente frisar é o seguinte, que esses momentos é importante que aconteça no GECEL. Agora, se a dinâmica for colocada próximo da palavra, seria uma oportunidade para que a dinâmica pudesse já ser apresentando a palavra. Mas necessariamente não. Nem a dinâmica, às vezes, é necessário estar ligada à palavra. Mas se puder, e se for muito junto à palavra, né, ou pode até deixar ela para depois da palavra, se ela for muito mesmo na palavra, se eu fosse o que estivesse lendo a carta pastoral, isso está muito ligado ao líder. Eu faria assim, essa dinâmica é bom para fazer o momento final da minha palavra. Vamos fazer ela depois, então, vou fazer o contrário. Porque ela está muito dentro daquilo que é a carta pastoral, daquilo que a gente vai abordar naquele momento ali. Então, dentro disso aí há uma liberdade, entendeu? Mas qual é a razão de ser então da dinâmica?
Como? Se não for para fixar o tema. Então, a razão da dinâmica é igual um teatro que acontece na igreja. Né? O teatro que acontece na igreja. Às vezes o pregador vem com outro tema e a pessoa apresentou, ela por si só, a dinâmica por si só, ela traz uma mensagem. E ponto final. Por si só, se puder trazer a mensagem ou houver uma conversa do líder pedindo uma dinâmica para quem for, porque às vezes o líder ele delega, às vezes não, a maioria das vezes, para cada um está trazendo, essa semana você traz uma dinâmica, a outra semana é fulano de tal que vai trazer a dinâmica. Aí se ele fizer eu quero uma dinâmica que eu quero falar sobre sobre perdão. Aí o cara vai e traz uma coisa bem amarrada. Estou dando um exemplo aqui, um nó, para exemplificar como que fica o nosso coração. Traz um coração preso, acorrentado, quando ele não perdoa, quando ele aí faz aquilo ali, perfeito, porque ele vai falar sobre perdão, uma mensagem sobre perdão. Mas a dinâmica por si só, ela tem uma mensagem a apresentar, e inclusive o próprio que vai apresentar, com as pessoas que vão estar apresentando, que são 2 ou 3, que estarão envolvidos na dinâmica, eles trarão uma mensagem baseada no que foi apresentado naquela dinâmica. Mas eu acho também que se ela for no tema, ela potencializa o tema, né? Sim. É verdade. Qual mesmo, Dani? Aqui? Aí, se ela for o tema, ela potencializa. Perfeito. Agora, é importante a gente frisar o seguinte, que nenhum dos líderes, ninguém vai fazer nada que não saiba. E se a pessoa, o líder, tiver em dúvida, eu estou em dúvida como que vai ser, chama a gente, vai ser conversado, já vai ser ensinado, vai ser ministrado. Então não tem essa da pessoa ficar preocupada, eu não quero não porque eu acho que é difícil para mim. Não. Tudo vai ser ensinado, tudo vai ser colocado, você vai ter todo o material à disposição. A gente está aqui para servir, para poder conversar, para poder sentar, para falar sobre qualquer área que você não entendeu ainda, mesmo durante o curso. Às vezes a pessoa pode ficar em dúvida de alguma coisa, não tem problema nenhum quanto a isso. Ninguém vai ser colocado despreparado, para ser um líder do GECEL. De forma nenhuma. O importante é a gente assumir a responsabilidade. Isso é importante. Então vamos lá. A gente está aqui no quebra-gelo. Pastor? Sim. Perguntinha sobre a dinâmica. As dinâmicas virão na carta pastoral, certo? Como? As dinâmicas vão vir na carta pastoral para auxiliar o líder. É aquela questão. A dinâmica, a carta pastoral, ela é a parte. Ela vem, mas a dinâmica depende, porque tem igrejas e instituições que já colocam a dinâmica com a carta pastoral e com quebra-gelo, com quebra-gelo, dinâmica, carta e a carta pastoral, Isso aí coloca. Mas em outros momentos, outras igrejas não só vem a carta pastoral, porque a dinâmica e o quebra-gelo é de responsabilidade do próprio grupo ter. Mas o grupo também não fica sem a fonte, porque o grupo, todos os grupos de GECEL que tem, ele vai ter site de quebra-gelo, ele vai ter site de dinâmica, onde é só a gente copiar, ou até no celular mesmo, e colocar aí, independente de... Caso o senhor tinha falado que talvez a dinâmica viria na carta, caso ela venha na carta, o líder pode ter liberdade de mudar, mas manter o mesmo tema? Caso ela venha na carta, aí é uma questão, você fez uma pergunta que a gente não parou ainda para analisar quanto a isso, mas com certeza, se ela vier na carta, a dinâmica vai ser aquela ali. Mas eu ainda acho melhor, talvez a gente vai conversar depois,
talvez vir só a carta pastoral e a dinâmica, e o quebra-gelo fica com um grupo de estarem fazendo. Isso aí, e o grupo, ele pode, o líder ou a secretária do GECEL pode chegar e fazer assim, ó, uma relação. Pegou na internet, tipo assim, 70 dinâmicas, 60, 80 quebra-gelo. E fica com aquilo ali, ó, tipo assim, até para o ano que vem. Eu acho o seguinte, uma sugestão. Eu acho que poderia se sugerir, nem na carta, mas no grupo que vai ter de liderança, a dinâmica e o quebra-gelo, ficando a critério do líder se ele quer usar aquela ou se ele quer... Boa, também. E às vezes algum vai ter dificuldade. Tem gente que tem mais facilidade que outro de buscar, de vou dizer por experiência própria, às vezes, quando eu preparava as cartas lá na igreja, eu já colocava dinâmica. Sim. Mas tinha ocasiões que era um problema não achar uma dinâmica naquele tema. Entendi. Problema, tem tema às vezes na carta e é difícil arranjar um tema. E nem toda vez vai ter que ter a dinâmica. O quebra-gelo é importante ter. O quebra-gelo é essencial ter, porque você está introduzindo uma conversa, um assunto. Você imagina, é gente que está chegando, nem que sabe falar. O cara que está assistindo lá o jogo, ele vem com a camisa do Flamengo. Você já sabe, opa, vem com a camisa do Vasco. O cara é ligado em time. E daí você vai. São estratégias, gente. A gente sempre falou isso aqui. O poder que muda não é a estratégia. O poder que muda o homem é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus. Mas a gente faz estratégia para criar um ambiente, a pessoa se sente à vontade com você. Por quê? Você pode ser até o maior homem de Deus que for, mas se a pessoa não confiar em você, ela não quer a sua oração. Ela não quer entrar na tua casa. Ela não quer receber o seu conselho. Por quê? Porque você não criou um ambiente para que isso acontecesse. Então isso é muito importante às vezes, a questão dessa sabedoria de você criar um ambiente. Por isso que dentro dessa visão se diz o quê? Que primeiro você ganha a pessoa para você, na rua, no dia a dia. Né? Quando você tem pretensão de levar aquela pessoa para o seu GECEL, você ganha a pessoa com você joga uma bola com ela, você come um saco de sal com ela, né? Você come um milho com ela na rua, senta no chão, participa com ela do assunto dela, e você vai ver que ela vai estar bem, você vai só ali, até o momento que você, poxa, meu amigo, tem uma reunião que acontece terça-feira lá em casa, poxa, vamos comigo, cara, né, e tal. Cara, você já tem amizade do cara, você já encarnou no cara, o cara já brincou com você já brincou com o cara. Então você criou uma ponte para preparar o ambiente. A dinâmica, o quebra-gelo, ele prepara tudo isso aí. E a dinâmica tem um tom um pouco parecido com o quebra-gelo, então ajuda muito. Se o GECEL conseguir manter sempre com quebra-gelo e com dinâmica, isso é perfeito. Mas não tem problema se, tipo assim, uma semana tiver quebra-gelo. Né? Aí e teve dinâmica. A outra semana não tem dinâmica, mas vai ter quebra-gelo. Então uma semana sim, uma semana não tem problema quanto a isso. Tem grupos pequenos que às vezes nem usa muito a dinâmica, usa mais o quebra-gelo. Mas eu reconheço o efeito que uma reunião assim envolvente, dinamicamente falando, ela tem a dinâmica, ela tem o quebra-gelo, ela tem o louvor, ela tem o abraço, ela tem vários momentos. Isso faz ela ser completa, isso faz ela ser gostosa, e nada robótico, nada mecânico, né? Até o louvor que vai se falar, que vai se fazer a gente ainda vai entrar nessa parte aqui. Até o louvor que vai se fazer, tudo é descontraído, nada robótico. Presbítero Diogo, para ler na tua mão. Não, só por questão da sugestão que o pastor falou, eu compartilho, né? Porque tem a questão que o senhor tinha falado que o líder não necessariamente vai fazer a dinâmica, nem ficar responsável. Então eu acho perigoso, por exemplo, a gente está aqui no grupo, por exemplo, e eu peço para o Natan para ser responsável pela dinâmica da semana que vem. Saindo daqui do grupo, e o Natan sai para casa
e vai lá e vai vendo, procura, pesquisa, e quando a gente recebe a carta pastoral, não vai ser exatamente quando a gente termina o GESEL. Sim. Vai ser basicamente no início da outra semana. Então, a gente vai ter mais algum tempo. Ou seja, o Natan passou ali 5 dias pesquisando alguma dinâmica, e aí quando vem a carta pastoral, ela vem com outra dinâmica. Se isso não for amarrado no que a gente está falando, o Natan vai começar a ficar chateado. O Diogo pediu para pesquisar a dinâmica, e aí agora ele vem aí outra dinâmica e agora eu não vou fazer nada. Então, o primeiro trabalho foi, você faz só a primeira vez, pô, desculpa aí, veio uma dinâmica aqui, o Natan entende. Você faz isso 2 vezes, 3 vezes, sim. O irmão que vai ficar responsável, ele pode se achar assim, tipo, o que eu estou fazendo não está servindo de nada nesse GESEL. Entendi. O que eu queria dizer é que, como o pastor falou assim, tem a carta pastoral, e essa vai ser obrigatória, mas a dinâmica ela é uma sugestão. Que aí o líder, no meio desse caminho, pode sugerir ao irmão, você que for responsável, tem essa dinâmica aqui, colocar lá no grupo de líderes. Se você quiser fazer, já tem isso aqui. Se você tiver pesquisar boa também, segue o fluxo lá. Porque eu estou querendo dizer que, quando a gente está lidando com pessoas que estão, algumas se convertendo, eu acho perigoso você chegar no caminho, não, a gente não vai fazer sua dinâmica não. O que você pesquisou, o que você se interessou aí, vai mudar aqui porque veio essa liderança aqui, né, que é robótica, que é impositiva, então para a gente fazer essa aqui, acho que fica estranho. Essa questão de liberdade, então, eu acho que a comunicação é que vai dar a solução para isso aí, porque... Então, é a questão de não ter a obrigatoriedade da dinâmica, ela vem como uma sugestão já após, por exemplo. Na carta pastoral, o pastor apresenta, essa semana tem a carta pastoral sobre esse tema, mas a gente tem essa dinâmica aqui que seria muito interessante, se os irmãos quiserem usar. Ou a gente não institui que a dinâmica vai ser feita por alguém. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Eu entendi. Líder, né? Então, assim, o líder tem que saber exatamente o que vai fazer. Então, se ele vai delegar para algumas pessoas, ele tem que dar liberdade para que essas pessoas possam fazer essas coisas. Né? Perfeito. Isso pode ser conversado, assim, na primeira reunião entre eles, tipo, quando vier com a dinâmica já lá, daqui a uma semana, daqui a um mês, já pronta, a dinâmica, a gente segura a nossa dinâmica aqui e apresenta uma próxima oportunidade. Porque a dinâmica nunca é demais. Tem muito tempo para apresentar a dinâmica e até mesmo o quebra-gelo nunca é demais. O quanto você puder arquivar vários quebra-gelo, porque você vai ser bem... Uma reunião bem diferente, cada semana um quebra-gelo, cada semana uma dinâmica, um louvor diferente, uma carta pastoral diferente, um assunto diferente, cada semana tem uma semana nova de mensagem, de carta pastoral. Então, a reunião ela é animada, ela é dinâmica, ela é viva, e isso é que dá o gosto para as pessoas voltarem. E não só isso, como uma coisa que a gente já falou aqui muito sobre isso. A gente está falando aqui, gente, exatamente no dia da reunião. Agora, quer ver uma coisa que é superior a isso tudo aí que a gente está falando? Sabe o que é? Quem falou isso? Hã? Gostou? Você? Não vi, não. Eu pensei que fosse pelo Gustavo. A mágica agora é o dia a dia. A visita, o compartilhar, o ligar, oi, tudo bom? Principalmente o GD, que é o grupo diretório, que é o grupo de discipulado, de discípulo, que compõe aquele GESEL, ele está ligado naqueles 3, naqueles 4, ele é responsável, ele de certa forma, ele entendeu o ministério, ele recebeu de Deus para cuidar daquelas 3, 4 pessoas, daquele ano, daqueles 6 meses. Que o ideal é que pelo menos 6 meses ele consiga pelo menos a ideia, né? Que no bom que cada GESEL pudesse multiplicar 2 vezes ao ano, a cada 6 meses pudesse multiplicar. Então, para isso, seria interessante que ele entendeu que aquilo ali é que Deus colocou sobre ele, então ele vai abraçar.
Ele vai cuidar, ele vai andar junto, ele vai WhatsApp, e-mail, estar junto, tomar um café, vai passar na casa dele, ele vai, o rapaz vai começar a passar na casa dela, enfim, vice-versa, vai ter uma amizade, isso é muito importante. Para não só chegar no dia do Gessel acontecer, porque aí, quando acontece o dia do Gessel, a amizade e o relacionamento deles são tão grandes que quando chega na casa do outro, quando chega no dia do Gessel, já chega com vontade de dar um abraço. A amizade cresceu, evoluiu. Agora, são coisas que não se explicam mais, sabe? O amor cresceu, o sentimento cresceu, e aquela pessoa quer estar junto com você. E principalmente quando ela te tem como líder dela, como secretário, ou às vezes você não é o líder, mas você é o secretário, você é a secretária, ou você é o anfitrião, você faz parte da cúpula, você faz parte da diretoria daquele Gessel, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo tratada. E isso é muito, poxa, eu encontrei hoje um anfitrião, poxa, do meu Gessel, do meu grupo, eu encontrei o secretário me mandou esse negócio para mim aqui, ó, poxa, eu encontrei o meu co-líder. Então, na verdade, isso é muito importante. Chega no dia da reunião, acontece tudo naturalmente. Não tem como. Então, essa liga é feita durante a semana. Aí depois a gente vai ver aqui, mais para frente, que no começo tudo é meio sobre os estágios do Gessel. Mais para frente, os estágios do Gessel. Tudo começa meio assim. Isso é normal. A gente depois vai ver isso aí. Aí depois começa a soltar mais. Depois, aí, a cada semana, daqui a pouco um está abraçando o outro, agora não, mas isso vai evoluindo. Natan. A parte dos líderes, né? A princípio, fica um pouco estranho você mandar uma mensagem de bom dia, uma semana abençoada. Daqui a pouco você sente falta de mandar para os liderados, né? Quem está sendo discipulado. Então, essa questão de ser meio robotizado no início é muito natural, até mesmo para o líder que está começando. Todo mundo não está acostumado. Não está acostumado. Ele vai ter que transicionar, mexer com ele mesmo. E depois torna-se natural. Essa trocação de ideia, mensagem e tal, flui naturalmente, é muito bacana. É natural. Você quebra aquele paradigma, né? Aquele tipo de crente, aquilo que o Diogo falou, o Diogo falou, aquele estilo, às vezes, antigo de que uma pessoa se converteu e de que ninguém discipulou, ninguém acompanhou, então é tudo uma questão de transicionar e a gente abrir as escamas dos nossos olhos, abrir para muita coisa, para esses paradigmas serem quebrados, né? Como esse caso aí, paradigmas precisarão ser quebrados, igual o Gessel, igual a proposta ou o projeto do Gessel. Eu vou ter que quebrar muitos paradigmas para viver o discipulado. E às vezes requer sacrifício, requer eu deixar eu às vezes de fazer alguma coisa para poder estar ali com aqueles irmãos, né? E que eu estou tratando, que eu estou cuidando. E isso faz parte do ministério que Deus me deu. Isso a gente é importante a gente entender. Vamos lá. Alguém levantou a mão aí? Não? Vamos lá. Aí tem, falando do quebra-gelo da dinâmica, né? Aí tem o momento do louvor. O louvor, ele acontece, são louvores selecionados, a pessoa pode, o líder, ele delega uma pessoa também, que vai fazer o louvor, né? Isso não tem problema algum botar isso. E tem que ser bem, um ou dois louvores só, mas seja um ou dois com muita espontaneidade, com muito carisma, de uma forma bem descontraída, nada, porque no Gessel nada é robótico, né? Se você puder ter uma ministração pequena, pouca, né? Que seja um louvor, mas um louvor bem gostoso, bem
bom e bem ministrado, isso é muito importante. Porque tem aquela pessoa que canta o louvor e... Então cria aquele... então a ministração do louvor, é um louvor só, ou dois, pode ser no playback, hoje fala playback não, é o playback não. Pendrive. Oi? Pendrive, sei lá, no celular, na caixa de som, enfim, pode ser, não tem problema nenhum quanto a isso. O que é importante é quem for ministrar o louvor, elevar a oração, o povo a uma adoração. É um louvor só, mas seja um louvor só, bem cantado e bem ministrado. É um louvor só, ou dois louvores só, mas olha, bem ministrado, bem cantado, e daquele que a pessoa depois que acaba de cantar, fala assim, puxa, que maravilha, que momento, dá vontade de ficar cantando mais. Opa, para aí que tem outros momentos. Para aí que tem a carta pastoral, tem a oração, tem o compartilhar, então tem outros momentos. Então, na verdade, essa é a visão do Gessel, é que cada momento seja feito de uma forma tão bem feita, tão bem executada, tão informal, né? Nada de técnico, tão informal, e que deixe esse gostinho de vontade das pessoas quererem mais, seja no quebra-gelo, seja na dinâmica, seja no louvor, a oração espontânea, o compartilhar, a pessoa que for compartilhar a palavra, que compartilhe a carta pastoral de uma maneira bem dinâmica, bem assim, bem legal, a gente vai chegar lá. Então, a oração, a edificação é o momento da palavra, que é a carta pastoral, né, que vai ser lida a carta pastoral. Eu queria que dessa forma aqui, até o pastor Josinei falasse um pouco de como que ele fazia lá a carta pastoral, o momento como que era feito Então, geralmente na carta pastoral, a gente, quando prepara a carta, no meio da carta coloca perguntas, questões. É importante que o líder não fique lendo a carta direto, como você falou, acabou de falar, não pode ser uma coisa mecânica. Alguns líderes, eles gostam de ler a carta de uma forma dinâmica, mas ler a carta e comentar, ler e comentar. Mas o ideal é estudar a carta e falar em cima da carta, mas estudar ela, pegar a ideia da carta e transmitir, o que eu penso. Mas nunca fazer uma coisa seguinte, o líder ficar o tempo todo falando. A ideia é exatamente compartilhar. Ele lançar uma pergunta, e você, o que você acha para uma pessoa? O que você acha e colocar perguntas no meio da carta? Por isso que é ligado aqui, ó, o momento de estudo da palavra, que é o momento de compartilhar. O momento que o líder vai falar, olha só, olhe para cá, preste atenção nessa parte aqui. O primeiro momento da carta pastoral, o líder toma a palavra e ele vai ali começar a ministrar a carta pastoral de uma forma bem nada robótica, como nós falamos aqui, o pastor colocou muito bem isso aí, nada técnica, mas vai ministrar. Vai estar ministrando no meio, ou alguns fazem algumas coisas no meio, outros deixam para o final fazer aquilo que a gente vai falar aqui agora, que é o compartilhamento. O que é o compartilhamento? São perguntas e são momentos estratégicos que praticamente você passa, quase que as pessoas vão querer falar sobre a pergunta que vai ser feita baseado na carta pastoral. Então esse compartilhamento aí, tá? Ele não é à toa que ele está grudado com o estudo da palavra, que é o momento da carta pastoral. Porque é um momento em que você prepara ali 3, 4, isso vai vir já, gente, pra gente. Quando não há problema algum, se dentro da carta pastoral e dentro das perguntas que foram preparadas, se você quiser colocar alguma pergunta ali que tenha coerência, mas essas perguntas, são 3, 4, 5, talvez 5 perguntas, eu acho que 3, 4 perguntas estaria muito bom, porque seria, na verdade, a pessoa estaria respondendo quase todo mundo do grupo, 80% do pessoal. Então, eu acredito que 100% estaria respondendo. Uns se alongariam mais, outros falariam assim em 5 segundos, né? Outros gastaria 30 segundos. Mas para responder,
E esse compartilhamento, ele tem tudo a ver sobre a carta pastoral. Se, como o pastor colocou aqui, puxando um gancho do que o pastor falou aqui, se a carta pastoral abordou sobre perdão, né? Abordou sobre perdão. A carta pastoral dessa semana vem falando sobre perdão, né? Aí na carta pastoral, né, os líderes receberam lá, vem falando sobre perdão de Deus, perdão do homem, perdão que Deus nos perdoou, que Jesus é a prova do perdão de Deus para nós, e vem dizendo de uma forma. Esse foi o momento da carta pastoral, né? Foi lido tudo isso aí. Aí no momento do compartilhamento, as perguntas vão ser tipo assim: e você? Tipo, estou dando um exemplo aqui. Existe alguma pessoa que você não conseguiu perdoar ainda? Ou então, você tem dificuldade quanto a isso? Perdoar e esquecer? Perdoar e esquecer? Muito bem. Perdoar é ter amnésia? É esquecer e dizer, não, eu perdoo tanto que eu nem me lembro mais. Né? Então, quer dizer, isso tem assunto para manga. Então, são perguntas, são 3, 4 perguntas sobre o perdão. Por que o perdão? Porque o perdão veio sobre a carta pastoral. A mensagem daquela noite, daquela reunião, o compartilhamento, que a gente não fala nem pregação, fala o compartilhamento, ele foi falado em cima de perdão. Então, as perguntas, que é o compartilhamento, vai ter que seguir a mesma inclinação sobre perdão. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Então, é claro que quando o líder vai dar a carta, ele vai ter um tempo de ministração, né? Ele vai passar a ideia. Eu acho que naturalmente, no decorrer da carta, vai chegar um período da carta que vão começar a surgir interrogação, que aí já começa questionamentos. Eu acho que é importante o líder dar espaço para um questionamento, né? Que alguém, para não ficar aquele estudo bíblico, sabe, que o pastor dá. Não, estudo não, uma pregação de domingo, que o pastor prega, e ninguém pode perguntar, todo mundo, ninguém é pastor, não é? Diferente do estudo. Então, é uma coisa que tem que ser descontraída. Sim. Mas ele primeiro vai ter aquele período que ele vai passar a ideia do assunto, mas acho que naturalmente vai surgir questionamento e depois compartilhar. Uma coisa muito importante também é que ele tem que ter o controle de tempo. Porque senão tem gente que vai querer, como já falei da outra vez aqui, vai querer dominar o assunto. Às vezes é um assunto que ele gosta muito, que ele até domina nele. Isso. Não, o professor... Mas não é momento para isso. Não, porque aquilo ali é um projeto de consolidar e de multiplicação, de cuidar de vida. Então a gente tem que ser... Se a gente for falar tudo que a gente sabe de teologia dentro de um grupo de GECEL... Não é ideia. Vai embora, né? Vai pro seminário. Vai pro seminário. Mas a gente tem que, por isso que o entendimento é que aquilo ali é um projeto, aquilo ali é um projeto, tem um foco, tem um caminho, são alma, é tratar, é cuidar de vidas, é discipular. Então, é dentro do que o pastor falou aqui mesmo. Então, na verdade, o tempo, ele tem que ser muito bem colocado, ao mesmo tempo que você não pode ser muito seco, para terminar e atrapalhar, às vezes, e principalmente a gente tem que dar uma certa liberdade às pessoas que vão falar, que não são cristãos, né, e vão se abrir ali, de repente vai ter um momento que a pessoa pode se abrir de alguma forma, vai falar sobre perdão, vai falar sobre a traição, vai falar sobre algum momento, vai falar sobre máscara, a dinâmica fala sobre máscara, a mensagem às vezes vai falar sobre máscara, o louvor fala sobre máscara. Então, tem ministrações, a gente nunca sabe o momento, e as pessoas que estão ali, a história de vida das pessoas que estão ali. Então a gente tem que às vezes deixar um pouquinho para a pessoa, principalmente quando a gente os discípulos, né, os GD, o grupo diretório, a gente tem que dar mais liberdade para eles falarem. Eles vão falar mais, porque aí a gente vai identificar ali o que eles precisam ser tratados. Essa questão, né, de nós quanto líderes, né, formação de líderes, a célula, como é falado aqui, é viva, né?
A gente tem que ter o controle e entender cada situação. Tem pessoas que vêm para bagunçar mesmo, tá? Já lidei com situações assim, que a pessoa veio para bagunçar a célula. E você precisa não perder a autoridade espiritual que foi constituída por Deus sobre você naquele momento. Sim. E sem ser grosso e tal. Então, tipo assim, meu querido, já aconteceu comigo. Eu disse, meu amigo, você está atrapalhando os demais. Depois eu converso com você. A gente precisa ter. Porque é muito dinâmico mesmo. É incrível. A célula, eu acho que é uma coisa incrível. Viva, né? Se o líder não tiver, está falando importante. Não, é muito importante. A gente estuda bíblico, acontece isso, né? A gente aprende quando você vai dar uma aula, tem alunos que são todo tipo de pessoas, que é capcioso, ele quer manipular, ele quer desabafar. Sim, sim. Então, tem hora que o líder vai ter que ter esse controle, de ter que tomar a frente mesmo. Olha, depois a gente conversa. Sim, e o grande argumento, pastor, o grande argumento disso aí é o seguinte, por exemplo, aqui a gente tem um foco, e aqui a gente tem um projeto. Aqui dá uma hora. Para. Ó, aqui, então, quer dizer, o que ele falou é muito importante, porque às vezes vai vir, sabe o quê? Irmãozinho que se diz profeta no nosso Gessel, cara do reteté, que vai querer mudar a conduta daquilo que você aprendeu. Pastores, que se diz pastores de algum outro lugar, mas às vezes está fora, ele quer dominar, ou quer desbancar, ou quer até tirar a autoridade do líder constituído. E se a gente, que nós somos pastores, nós nem fizemos assim, pelo contrário, nós, quando chegamos no Gessel, que tudo aconteça naturalmente, está sobre a liderança do líder. Ninguém tem mais autoridade naquele Gessel do que o líder. Ponto final. Até o supervisor que chega para poder sentar ali para ver, ele vai com nível de olhar para ver se está tudo certo, o horário, a postura do líder, a postura do secretário, a postura do anfitrião. Ele não vai para pegar a mensagem ali para ministrar, não. Negativo. Ele vai ali, é o supervisor, é o pastor, ele vai só. Então, que dirá outros pastores ou outros líderes, supostos líderes, que chegam de outras denominações para tentar, de certa forma, tirar o foco da visão. Então, aí você vai dizer, meu irmão, olha só, isso aqui, agora não, vai ter que dar uma cortada, agora não, depois eu converso com o senhor, se é pastor, o senhor é profeta, bênção, tá? Mas depois eu converso com o senhor, que a gente tem um projeto, que a gente tem um caminho, tá, estabelecido pela nossa denominação, e a gente tem um propósito de cuidar de vida, de alma. Então não dá muita conversa, puxar e ali fazer uma oração, fazer um louvor, ou ministrar carta pastoral com firmeza, né? Com firmeza, manter a postura para poder não virar bagunça e a pessoa não direcionar a conversa para outro lado. Isso é muito importante. Pastor? Não era isso que às vezes, nós também já vivi isso lá. Eu vou fazer isso também, né? A gente vai fazer isso. Dia de Gessel eu não vou ficar em casa, também vou para o Gessel. Sim. Mas eu não vou fazer parte de um Gessel. Eu vou querer estar em cada Gessel. Então aí chegava lá, o pastor está entrando, então ele vai dar a carta pastoral. Não existe isso. Negativo. Quem vai dar a carta é o líder. É o líder que está lá. É a pessoa, ou então quem o líder delegou. Porque às vezes o líder vai delegar a secretária. A secretária pode. O líder de treinamento. O líder de treinamento. E o importante é a gente também frisar uma coisa, que o líder, ele sempre ele vai olhar para o grupo dele e ele já vai ver, ó, eu tenho aqui mais ou menos 3 líderes que pode estar em líder de treinamento. 2, 3 líderes. Ele nunca olha só um só. Ele já analisa, porque a ideia do líder de Gessel é que, na medida do possível, claro que esse entendimento, todos ali possam chegar a um ponto de liderança. A um ponto de liderança. Até a secretária pode ser um líder daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, não tem problema nenhum quanto a isso. Porque a ideia é que um líder, ele faz outro líder. Um supervisor, ele faz um outro supervisor. Um coordenador, ele faz um outro coordenador. E quanto mais coordenador tiver, mais o Gessel está crescendo. Quanto mais supervisor tiver, mais os Gessel estão crescendo. Quanto mais líder tiver, mais o Gessel está crescendo. Por quê? Porque um Gessel,
aí depende de, um GECEL depende de 5, ou melhor, de 10 pessoas em média, entre 7 e 15 pessoas. 5 GECEL, em média, se for cada um tiver 10, mexe com 50 pessoas. Então, um supervisor é para 5 GECEL. Então, isso é importante. A gente tem que ter sempre essa mentalidade de sempre estar evoluindo e crescendo. Um líder fazendo outro líder, um secretário está fazendo outro secretário, um outro líder. Todo mundo trabalhando, todo mundo pode ser horário. E a gente já está passando 4 minutos. Pastor? Posso orar? Como eu não posso deixar de perder meu peixe, que nós estamos na campanha das poltronas, não é? E conto muito com o apoio dos irmãos, é um desafio grande, compramos pela fé, tá bom? Então, se você não pegou ainda o carneiro, nós temos aqui, tá? Nos ajuda em oração também, em relação a isso, em relação à obra também, tá? Graças a Deus pela aula, não é? Porque a gente aqui pode tirar muitas dúvidas e aprender muita coisa, amém? E orar também em relação às casas, né, pastor? Casas que serão, né? Casas, de repente a sua casa, aqui vai poder ser. Hoje eu fui fazer uma visita e uma pessoa ofereceu uma casa, inclusive. E isso que o pastor está falando aí, a gente eu até uma deficiência minha, não conversar com os irmãos aqui. A gente já era para ter conversado isso já há algum tempo, essa questão das casas. Né? Você pode ser um secretário, você pode ser um líder, você pode ser um co-líder, né? você pode ser um anfitrião. E você ceder a sua casa, isso é muito importante, porque é um reconhecimento, né, de discipular, de estar lidando com vida. É uma vez por semana só, essa reunião, que é uma coisa importante que a gente não tratou também. A gente até falou assim de passagem, que seria 1h20, 1h15, é verdade, é 1h15, 1h20 de reunião, né? Eu até estive relendo e vendo aí, que é o seguinte, que no lanche a gente chega a meia hora, 20 minutos. Então, entre tudo dá 1h30. Entre tudo, entre lanches e reunião. Mas a reunião, ela tende a terminar, a reunião, entre 1h a 1h15. Né? Mais ou menos isso daí. E mais ou menos entre tudo daria 1h35, 1h30, para ninguém sair assim de forma rápida também. Nos ajudar na questão das casas. As casas é importante. Saiba de alguém, nos ajude a estar conversando com os irmãos. Nós vamos começar o GECEL, né? Se a sua casa puder, né, ser cedida, vai ser dentro. Uma varanda, um local, e ali fácil, isso, o espaço vai ser bom, benção. Pastor, o líder pode ser também anfitrião? Não. Como que é? O anfitrião nunca pode ser o líder. Isso aí é um pouco... acontece em vários lugares na ausência de casa. O líder, na ausência de casa, o líder cede a casa dele para ele ser um anfitrião. Aí, nesse caso, quando isso acontece, quando não tem a casa, o líder não pode deixar de não ter GECEL. Se tem grupo, se tem secretário, se tem gente para isso, que seja a minha casa. Mas eu vou cuidar de vida. Acho que é no caso... Mas eu acho que o ideal é que não seja. O ideal é que não seja. Não seja o líder. Só no caso da necessidade, o líder cede a sua casa para poder ser anfitrião. Não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por essa noite, por mais uma aula, pelo aprendizado que nós estamos tirando daqui, que o Senhor possa abrir a nossa mente para que essa visão ela implante mesmo em nossa mente, na igreja, e que todos que estamos aqui sejamos um canal do Senhor para espalhar essa visão de GECEL para a igreja, porque é uma visão que eu creio que veio do céu, do Senhor. Temos aprendido que na Tua Palavra nós aprendemos sobre esses grupos pequenos, na história da igreja, e eu acredito mesmo pela fé que é uma visão que vai fazer muita diferença aqui na igreja de Manguinhos. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja já preparando aquelas pessoas que serão os líderes, as casas, o Senhor já esteja preparando as casas que o Senhor deseja que o GECEL possa começar. Eu oro, coloco diante do Senhor e pedimos a tua direção e sabedoria. Em nome de Jesus.
Amém.